Hoje vamos falar algo muito possível dentro do despertar da consciência, a busca incessante por informações. Por quê? Mesmo acessando estados multidimensionais e recebendo clareza no sentir e vivenciando experiências energéticas profundas, ainda assim continuamos buscando respostas em tantos lugares externos. Compartilhar com a gente hoje esse tema com verdade, experiência e profundidade. Convidamos a Paula, que começou na metodologia Juan de la Luz não faz muito tempo. Oi, Paula, tudo bem? Oi, Paula! Se Olá, apresenta. gratidão, queridas, pelo convite. Obrigada, Paula, por estar aqui com a gente. Eu que Afinal, agradeço. uma coisa é ouvir, né, sobre a multidimensionalidade, outra é viver isso na prática. Sim, e principalmente outra coisa é perceber como a nossa frequência muda quando começamos a confiar ainda mais na energia que recebemos nessas imersões multidimensionais, do que na necessidade constante de buscar confirmações fora de nós mesmos. É. Eu vou contar um pouco da minha história, Paula, que é legal você escutar. Uhum. Queria dizer que quando eu encontrei o mestre há 12 anos, ali naquele momento, eu não tinha consciência do presente que eu estava recebendo. Absolutamente eu não tinha. Mas foi a partir do relato de outras pessoas que diziam que eu havia mudado, que estavam, nossa, você mudou, tem alguma coisa em você que mudou, eu não sei explicar, que eu percebi que tinha algo que estava funcionando e estavam me entregando algo valioso nesse processo. E muito rápido, porque bem no primeiro mês as pessoas começaram a dizer, alguma coisa mudou em você. E isso fez com que, inclusive, eu tomasse uma decisão muito importante naquele momento, que foi sair, né, de um caminho de 7 anos fazendo psicoterapia e psicoanálise. Eu me vi, né, uma semana fazendo, toda semana eu fazia psicoterapia e uma vez por mês eu fazia terapia com o mestre. Então eu falei, né? Aí eu tive uma conversa com o meu psicanalista e falei, olha, eu encontrei um caminho e eu gostaria de experimentar só ele, para eu poder ter uma outra referência. E muito legal, meu psicanalista Cláudio, e ele falou: segue em frente, né? Se é isso que você sente, faz. Depois de tanto buscar, que eu encontrei, né, essa ferramenta muito acessível. Eu achei muito legal o mestre ser tão rápido e tão direto e tão atual, né, com as questões que eu tinha. Muito moderno, o mestre e sempre na linguagem do amor, eu decidi que eu não precisava mais buscar respostas em outros lugares. Então, eu fechei completamente essa acessibilidade que eu tinha com muitas religiões, com muitos retiros, com muitos gurus e com livros, inclusive, com muitos livros. Eu fechei porque o mestre me disse assim: você precisa aprender a conhecer mais da informação do teu ser antes de ficar lendo livros. Paula, conta pra gente aqui no Alegre Ser como foi um pouco sobre a sua chegada nesse processo com o Mestre Juan. Como é que foi sua primeira experiência energética que você sentiu, né? E o que tem sido mais marcante nessa metodologia para você? Tá. É, eu cheguei no processo, vai fazer em agosto um ano, né? Na ferramenta. E eu cheguei, Cris, com uma bagagem muito grande, né? De ferramentas, de terapias, de muita tentativa de encontrar fora resposta para o que estava acontecendo comigo, né? Então, eu vim de um quadro de um adoecimento físico e comecei a ir buscar nessa espiritualidade, nas religiões, explicações para o que estava acontecendo. E nisso eu fui, né? Um cardápio assim, bem extenso. Acho que não preciso ficar aqui pontuando, mas foram muitas coisas mesmo. Depois eu E vou tomar banho. E isso tudo me deixou muito cansada, né? Essa busca toda na espiritualidade, ela se aprofundou depois do nascimento do Luca, porque foi depois do nascimento do meu filho Luca que esse quadro dos desconfortos com o corpo se acentuou.
E aí foi ladeira abaixo, ladeira abaixo, ladeira abaixo, e aí pronto. Apareceu a Ana na minha vida, fada Ana, vizinha, Fada madrinha. fada madrinha. E aí foi muito engraçado, porque num primeiro momento o meu ego repeliu a Ana, né? Foi assim uma reação bem julgadora, bem, né? Do tipo, o que é isso que ela tá fazendo? Quem é, né? Então, assim, eu seguia ela pelo Instagram e acompanhava um pouco os movimentos dela. E aí, num dado momento, a gente foi conversar. Aí a gente teve, então, uma roda de conversa com a participação da Ana, da Gabi, do Érico, do Fer, da Camila, que é um encontro que eles promoveram em Cunha para falar sobre a metodologia, né? Para falar sobre o mestre, e aí eu estava presente nesse encontro, e foi a partir de uma fala do Érico sobre o espiritismo que acendeu assim uma luz, uma verdadeira luz. Ele falando, né, que antes de chegar ao mestre, ele tinha tido experiências fortes com o espiritismo, que os pais eram espíritas, e eu me identifiquei muito com a fala dele. Eu já sentia um distanciamento dessa doutrina, né? Fui espírita por muitos anos, a minha mãe é espírita, e aí, depois da fala do Érico, então, eu senti de me aproximar da Ana. E aí foi quando, depois de uma conversa muito profunda com a Ana, um desabafo profundo, porque era uma fase em que o meu corpo estava gritando muito, eu estava com muitas dores, muitas questões digestivas, né? Eu me permiti, então, fazer a minha primeira terapia com a Ana. E aí fiz a minha primeira terapia com a Ana, foi em junho do ano passado, uma terapia linda. A Lana é um canal, né? Para explicar um pouquinho A aí para. Ana é um canal de luz, a gente fez a terapia na Casa Essência, que é a casa dela, e foi muito especial. E senti muitas coisas, a minha pineal foi super ativada nesse dia, foi muito lindo a informação que eu recebi também. E aí, depois disso, no mês seguinte, eu já fiz o coaching com o mestre, e no mês seguinte já fiz a minha iniciação. Então, foi assim, tudo muito rápido, mas eu estava muito cansada, sabe, Cris? E aquilo de alguma forma fez sentido para mim. Era uma. Quando eu me conectei com a Anne, com o mestre, eu consegui libertar algumas energias, né, que estavam aprisionadas aqui dentro, as coisas começaram a. Eu me permiti sair um pouco desse lugar do racional, do que eu tinha que fazer, de onde eu deveria buscar, né? Porque existia também muita expectativa em cima disso. Então, sim, já fiz psicoterapia, sim, já fiz, né? Já usei algumas outras ferramentas que pareciam, num primeiro momento, mais sólidas. Mas aí depois chegou o mestre e desconstruiu tudo. E o que fortalece a sua permanência no processo? Cris, as mudanças que eu tenho observado. Então, eu vou te dizer que as histórias das pessoas que acompanham o mestre, elas me inspiram muito e são uma dos fatores, sem dúvida. Então, assim, eu sou muito perguntadeira e realmente, quando eu começo a perguntar e me interessar, é porque saber das mudanças dos outros, das viradas de vida que as pessoas tiveram, isso me inspira muito, sabe? Na vida pessoal, profissional. E cada vez que eu escuto uma mudança, assim, me inspira a continuar. E eu também, nesses meses, quase ano, também já pude experimentar aí alguns bons milagres, algumas boas mudanças importantes.
Então é isso que me faz seguir no processo. Eu queria só dar um pitaco, assim, que a gente usa muito, né, essa referência no processo com relação aos milagres que acontecem. Que a gente fala milagre e às vezes as pessoas podem interpretar isso de uma outra forma, mas às vezes são coisas assim que a gente tinha tão consolidado na gente daquela maneira e a gente agia, era um comportamento que a gente ia sempre reproduzindo daquela forma e tão difícil de mudar esse comportamento, e que no processo a gente tem esse milagre de conseguir mudar isso em pouco tempo, como você está falando, né? Porque todas essas experiências de cura física que você está falando, de mudanças físicas, né? De mudanças no seu corpo, no seu estado de espírito, enfim, coisas Na minha que. realidade mesmo, Yara, então coisas muito concretas. Eu consigo sentir a minha volta no relacionamento com as pessoas, com o trabalho, com os projetos que eu assumi e que o mestre me ajudou a enxergar que eles não estavam, vibrando de acordo com a minha essência, né? Então, assim, quando eu falo milagre, estou ainda integrando muito o que é isso, porque a gente idealiza o que é milagre, né? Mas hoje eu consigo, perceber realidades que eu consigo criar distantes de uma expectativa, ou de um planejamento, ou né, de uma projeção. E eu acho que está tudo conectado a essa elevação, né, da minha vibração, a esse trabalho diário que o mestre se propõe a conduzir a gente, a sustentar a gente. Então, as coisas vão se encaixando e a gente fala milagre porque a mente não explica. No fundo é isso. Milagre é tudo Na aquilo verdade, que a mente não alcança, né? Então, assim, por que que está acontecendo isso se eu não fiz isso? Né? Então, assim, não é um cálculo matemático, não é uma coisa exata, mas aconteceu. E aí, como é que, né, a tua energia? milagre quer dizer correção. Então, eu entendo que o que você está falando é isso. De alguma maneira, você foi corrigindo, você foi se adequando à energia da sua essência. E Sim. aí vão acontecendo situações externas diferentes, né? Porque, na verdade, nós fazemos o milagre, né? Não é alguém que faz o milagre por nós, né? É, Ele é mas a gente dentro, também né? O conversa, mestre né, ensina que é Ofada, dentro. com as culturas. As pessoas têm, né? Elas depositam esses acontecimentos e está dentro desse contexto de cada um, né? Acreditar, depositar no fora, né? Isso que é a diferença do processo, que era até uma coisa que eu ia perguntar para você, Paula, se você consegue diferenciar entre uma emoção que é mental hoje, porque como você já faz esse trabalho com o mestre, você vai à multidimensionalidade, você faz suas terapias pessoais, né? Se você já consegue diferenciar entre o sentir que é o sentir verdadeiro, né? Verdadeiro para quem? Mas para quem sente, só quem sente sabe, né? Falar desse lugar que a gente vai, que é essa conexão com frequências muito elevadas e que a gente está aqui, né? A gente não está drogada, a gente não tomou nenhum chá, não passou por nada, a gente está elevando a nossa frequência nesse mesmo corpo, nessa mesma dimensão. Você consegue falar um pouco sobre isso? Eu acho que essa percepção, Cris, ela vai se aflorando, né? Ou se aprofundando à medida que a gente vai se trabalhando. Então, eu confesso que no começo das imersões, por exemplo, quando eu cheguei no processo, ainda ficava muito confuso para mim. O que que era a minha mente que estava elaborando, o que que era realmente eu num estado elevado de vibração, né? Me questionava muito sobre tudo isso, e não quer dizer que às vezes também não apareça, mas eu acho que eu estou cada vez mais segura da informação que eu estou recebendo, do sentir que está guiando as minhas ações, as minhas palavras.
Então, eu acho que vai acontecendo mesmo esse refinamento. Eu consigo hoje me colocar mais no lugar do observador, que é uma coisa que o Alegre Ser já falou, né? O observamor. Uhum. Então, que inclusive é um episódio que eu gosto muito de ouvir e ouvir de novo e ouvir de novo. E é tão bom quando a gente consegue se colocar nesse lugar distante e ver e ver e sentir o que está acontecendo, né? Então, às vezes eu paro e, isso aqui é isso aqui, isso aqui é isso aqui. E aí você consegue, né, se posicionar com mais clareza. Então, sim, eu acho que sim, mas é um processo. Então, daqui 20 anos eu ainda vou estar apurando esse sentir. É isso. Quando começamos a acessar essas dimensões mais sutis, nós também começamos a perceber o quanto fomos ensinados a duvidar do sentir. É verdade, muitas vezes a primeira ruptura não é espiritual, ela é emocional. É perceber o quanto buscávamos respostas fora por não confiar na própria conexão, né? E há uma diferença muito grande entre consumir espiritualidade, né? Ou seja, consumir experiências externas e vivenciar espiritualidade dia a dia como uma prática e não uma teoria, né? Nesse ponto, o processo do mestre Ron, ele é totalmente disruptivo, né? Porque ele nos leva diariamente ao vazio quântico, que é esse lugar onde a mente não consegue dominar, e aí nos permite desfrutar e desestruturar, né, as nossas crenças para que a gente possa se conectar com esse sentir que a Cris está falando, né? Com essa sabedoria do nosso ser nesse estado multidimensional. A Rô falou uma coisa muito linda agora, e aí eu queria fazer parte desse depoimento. A Rô falou das emoções, né? Que é a primeira. Como é que você falou mesmo, Rô? É que quando às vezes a gente pensa que é uma ruptura, né, espiritual, mas na verdade é uma coisa emocional, né? E aí, vou te falar uma das primeiras coisas que o mestre me permitiu sentir. É isso, eu estava num lugar tão endurecido, tão, como é que eu posso colocar? Tão automático, tão mecânico, tão, né, assim, desligada da minha humanidade, que eu já não lembrava a última vez que eu tinha chorado, colocado para fora, né, as minhas emoções. Então, sim, somos seres humanos, temos emoções e Sim. choramos, né? E eu tinha bloqueado esse caminho. Estava muito E no aí o mestre racional. chegou na minha vida, então, e começou a liberar. E aí eu voltei a chorar. E quando eu voltei a chorar, eu já agradeci o mestre, porque foi uma libertação. Esse caminho estava bloqueado, né? E a partir daí esse choro foi se transformando também. Hoje eu choro quando eu agradeço o mestre, e é muito lindo. Eu estou ali no meio de uma imersão, agradecendo, tomada por esse sentimento de gratidão, e mais de uma vez eu já consegui então sentir essa gratidão ao ponto de ela extravasar o corpo, né? E é muito lindo quando isso acontece. É, porque quando começamos a acessar esses estados mais amplos de consciência, a gente percebe que existe uma consciência, não é uma inteligência, mas é uma consciência amorosa além da mente. E, e é talvez isso o verdadeiro despertar, que seja aprender a silenciar o excesso, né? Tudo que a gente precisa para poder chegar e conseguir sentir o essencial, né? Não essas outras camadas racionais, né? Que a mente tanto estabelece e estrutura no nosso dia a dia, né? Quando você sai desse lugar, você acessa esse lugar mais essencial, sim. Bom, Hum. aproveitando aí que você entrou nesses excessos, Roberta, vamos falar então por que a gente continua buscando fora, né? Mesmo vivendo experiências tão profundas nesse processo, né? Muitos de nós ainda continuam buscando inúmeras informações em inúmeros lugares, né? Eu não sei se vocês já perceberam isso em vocês. Eu, pessoalmente, eu tinha uma compulsão em buscar mais do que encontrar.
Eu era a dama dos retiros, eu queria experimentar todas as religiões, inclusive eu me achava que eu era cool porque eu era universal. Eu só não sabia que eu era uma portadora ambulante de energias, né? Porque eu abria acessos para todas as energias. Na minha mente, na minha personalidade, eu me sentia universal, cool, eu era aberta, né? Tão aberta que eu era super invadida, né? E não tinha essa consciência dessas mediunidades, dessas interferências que atuam através das emoções, das memórias inconscientes, né? Hoje, o meu maior trabalho nesse processo com o mestre é ser constante, né? Nesse caminho, constante mesmo, para eu poder praticar, né, e receber o presente da constância, né? E aí eu acabo realmente cada vez mais muito à vontade com a minha essência, né? Então eu sinto e eu comunico muitas vezes e muitas pessoas às vezes não entendem a minha facilidade, mas porque realmente vem dessa entrega, né? Eu não sei, Roberta, você que já fez de muita coisa também, Roberta, você já sentiu confusão por acessar muitas linhas espirituais ao mesmo tempo, Rô? Então, já senti, sim, porque eu também, como eu a vida inteira fui atrás de tudo que eu podia conhecer, né? Então, durante muitos anos, desde menina, sabe, eu sempre fui atrás de muitas coisas. E eu era uma pessoa sempre, até hoje, eu sou extremamente sensível, então eu absorvia muita coisa, né? E eu não sabia de onde vinha, então eu tinha sempre essa vontade de saber, né, e ter consciência da onde vinham todas aquelas sensações que eu tinha. E eu tocava muito a energia das pessoas, porque jogava tarô, estudava astrologia, mas assim, estudava tudo a nível muito profundo, né? Participava de grupos, né, de estudo, de informações canalizadas, ia em tudo quanto é tipo de religião para conhecer. Eu lembro uma vez que eu fui numa dessas aí, tipo, não lembro se era um bando, o que que era. A mulher já queria que eu virasse mãe de santo, no primeiro dia que ela me viu, ela falou: "Não, você tem que ser mãe de santo". Eu falei: "O quê?". Saí correndo. Então, assim, eu ia, mas eu não queria, assim, assumir nenhuma daquelas coisas, porque aquilo não me. Eu sentia que não era por ali, mas eu não sabia o que era. Então, eu ia atrás, até o dia que eu encontrei o mestre. Quando eu encontrei o mestre, eu falei, uau, né? Falei, nossa. E aí também foi ali que eu comecei a discernir, a ter as respostas para aquelas perguntas que eu fiz a vida inteira, né? Porque antes as pessoas me falavam, me respondiam, mas aquilo não me tocava no meu coração. Quando o mestre começou a me falar, tocava no meu coração. Então eu acredito, eu sentia que o que ele estava falando era isso, né? Então é uma energia, não é uma fala simplesmente. Ele falava exatamente o que eu precisava ouvir ali e que ia em correspondência com a minha energia, né? Então é isso, é muito. Eu até queria que a Yara falasse um pouco sobre isso, porque eu, por exemplo, eu tinha uma ansiedade espiritual. Sabe por quê? Porque eu adorava ser tocada, porque eu achava que quanto mais emoção, mais cool era o retiro. Eu chorei, eu gritei, eu pude liberar. Eu não entendia o quanto isso é uma bagunça, né, na parte emocional, né? Porque para mim, o bom era chorar e acessar coisas, mas não sabia que eu nem transcendia a minha bagunça e permitia que todo mundo tocasse a minha energia. Acho que a Yara pode contar um pouco sobre isso também. Não, inclusive essa era a minha pergunta, porque na hora que a Rô estava falando, que ela comentou sobre tocar energia, e esse é um termo que a gente usa bastante dentro do processo, e acho que seria bacana a gente explicar para as pessoas que estão fora, para elas entenderem como isso acontece no dia a dia, né? Essa história de tocar a energia do outro. Ah, Explica pra gente, Rô, que você é boa nisso. tocavam mesmo. Até uma vez, eu, por A exemplo, gente toca ainda, né? com 23 anos, eu não lembro o que que eu fui, porque eu ia em tanta coisa, uma coisa de lemão, não sei o quê. Eu lembro que uma pessoa falou para mim que eu só ia ser feliz com 36 anos, né? Então você imagina chegar uma menina de 22 anos, 23, dizer que ela ia ser infeliz até os 36. Eu falava, como assim, né? Quer dizer, se eu não fosse meia
assim, do jeito que eu vou atrás de outras coisas, eu ia acreditar naquilo, né? E era muito forte. Mas eu via também que, às vezes, eu mesma, né? Eu jogava tarô, fazia essas coisas, as pessoas falavam para mim que aquilo que eu dizia tinha acontecido. E eu falava, como, sabe, vinham me falar e queriam mais informação, começava a criar uma certa dependência. E eu fugia disso, eu não gostava dessa dependência que as pessoas tinham de toda vez vinha e joga para mim, pergunta, aquilo não me fazia, eu não gostava dessa sensação, né? Mas enfim, Nossa, inclusive, você contando me veio também. Eu desde os 16 anos, a minha mãe começou a frequentar é, um centro de Umbanda, e ela me levava junto. E nesse lugar, eles me disseram que eu ia me casar com um cara que era de fora da cidade onde a gente vivia, e que ele era da área que era advogado dessa área de leis. E aquilo ficou na minha cabeça. E eu tinha um namoradinho que eu adorava o namoradinho, mas eu ficava pensando, mas não vai ser com ele que eu vou casar, não vai ser com ele que eu vou ficar. E, ou seja, tocaram a minha energia, né, com relação a isso. E depois, no fim, acabou acontecendo, mas não dá para dizer até que ponto isso aconteceu, porque era o que eu acreditava e estava criando aquilo, né? uhum. E tocou a minha energia, a minha história poderia ter sido outra também, se não tivesse. Toca, tanto a pessoa que fala toca a sua energia e aquilo não faz bem para ela, como para a pessoa que escuta também não faz bem. Porque às vezes não é o momento de você nem está preparado para receber uma determinada informação. Porque hoje, a partir do processo, eu entendo e sinto que tudo está dentro de nós. Então, todo mundo pode ser um astrólogo, pode ser uma cartomante, pode ser qualquer um, ela só vai acessar uma informação que está dentro de você. Então, ela não está adivinhando nada, ela está simplesmente trazendo. Só que ela traz com a interpretação emocional que ela quer dar naquele momento e ainda mostrando como se fosse ela que está descobrindo aquilo, para você achar que ela é boa. Nossa, aquela pessoa é maravilhosa, ela descobriu isso da minha vida. E na verdade está dentro de você a informação. Você está, de alguma maneira, você são informações que você não está acessando, mas que está ali, né, no teu campo energético, né? Então, é isso que o mestre nos ensina a conhecer melhor o nosso campo energético, todas essas informações que nós temos dentro de nós, né? Mas que a gente não acessa porque a gente está tão contaminado de tantas crenças e tantas coisas que a gente acaba se afastando, né, das verdades, né, profundas do nosso ser. E aí eu acho que entra um ponto muito interessante e bonito também, porque nesse trabalho, no processo do mestre, como a gente vai dissolvendo, né, um trabalho de dissolução do ego, de dissolução da personalidade. Então, quando a gente atua como canal de luz, a gente está atuando realmente assim, colocando aquela informação, igual você falou que é do outro, a gente está trazendo essa informação, está recebendo essa informação e está passando para o outro, mas a gente não está fazendo esse filtro interpretativo, porque a gente não está no ego, a gente não está na personalidade, a gente está ali só para transmitir a informação que é do outro mesmo. Isso é uma distinção importante, acho que Sim. da gente falar, né? Eu acho que podia falar também alguma coisa mais assim do cotidiano, de quando a gente toca na energia do outro numa fala. Sim, isso acontece entre a gente muito, né? E acho que é legal a gente aproveitar esse episódio, porque a gente está aprendendo a sentir mais, cada vez mais. Então, o mestre sempre fala para mim, né? Só ajuda quem pede. Se a pessoa pedir um conselho, você dá. Se a pessoa te pedir uma ajuda, você dá. E às vezes, eu mesma vou falar de mim, né? Não vou falar da gente, vou falar de mim, né? Muitas vezes eu me vejo, sabe, saindo à frente, né? É uma compulsão. Até por ser psicóloga, sempre ter sido psicóloga social, hospitalar, sempre conectada à carência do outro, né? E eu toco a energia das pessoas, sim.
de forma muito inconsciente, mas claro que eu toco. Quando eu sou canal, quando o mestre ele me conecta e as pessoas me buscam, né, para uma terapia, né, eu fecho os olhos e eu sinto e as imagens que eu vejo vêm do meu sentir puro. E aí é completamente diferente, né? Mas esse processo, acho que a guia do mestre cotidiano é muito bom quando você tem coragem de falar o que você fez, porque aí o mestre, ele. Eu não sou muito fã dessa palavra corrigir, né? Mas ele te mostra com muito amor, né, que você não precisava trazer essa informação para a pessoa, né? Cabe a ela encontrar a informação dela, né? Cabe a ela fazer o caminho dela no tempo dela. E muitas vezes, para mim, é muito difícil respeitar o tempo do outro. E aí, esse é o meu maior aprendizado, né? Como permitir que cada um viva o seu processo e não interferir nem com uma opinião, nem com nada, né? Às vezes a gente está se metendo muito, né, na vida do outro. E aí a gente se mescla essa energia, né? Se contamina também, fica carregado. Às vezes a gente acha que está expandindo a consciência, né? Mas está acumulando estímulos mentais e emocionais, né? E quanto mais a gente busca sem ter essa consciência da energia que a gente está dispersando, menos a gente consegue se sustentar nos pilares desse processo quântico com o mestre, né? Que são a constância, a confiança, a humildade e a gratidão. A gente vai criando em nós mesmos as interferências, né, que impedem de viver esses pilares e de experimentar a mudança de frequência que eles representam nas nossas vidas. E um ponto importante de destacar é que nem toda informação espiritual ela sustenta, né, uma frequência elevada e sutil. E nem toda busca representa expansão de consciência. Então, o Mestre Juan ensina muito sobre dores emocionais, interpretações limitantes, criando comportamentos egóicos, né, que acabam baixando a nossa vibração. Como nós temos esses comportamentos que vêm da nossa ancestralidade, inclusive. E muitas vezes buscamos mais conteúdo para não olhar aquilo que ainda dói dentro de nós, né? Então vamos Posso falar uma coisa, meninas, claro. mulheres queridas, sobre isso que vocês estão falando? Ai, deixa eu ver se eu não perdi aqui. Me vem e aí depois foge. Antes de chegar no processo, eu recebi muitas, nesse contexto, né, do tocar a energia do outro, de que nem toda busca como é que a Rô falou agora? Nem toda busca leva a uma expansão de consciência, né? Ela está alinhada ao teu ser. E essa busca pela espiritualidade, ela me colocou em vários caminhos que foram pesando, 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 e foi com a chegada do mestre que eu senti esse peso. E hoje eu estou nesse processo, então, do esvaziar, né, do me permitir e ver o quanto eu estava enganada, achando que eu estava realmente a serviço de um propósito maior, de uma espiritualidade elevada, enquanto eu estava bagunçada nesse processo, né? Atendendo a interesses que não eram os interesses do meu ser e que levaram a um profundo adoecimento. Então, agradeço ao mestre muito por esse abrir de olhos, né, que foi chegando, e o quanto a gente realmente se deixa confundir com essa questão dessa espiritualidade, porque a gente está falando de tocar a energia dos outros e parece que a gente faz isso só assim, a mãe com o filho, né? E aí com os pais e com os amigos, nas relações assim do trabalho, e a gente fala o que que o outro deve fazer, o que que a gente acha de determinada situação. Mas essas informações que a gente recebe dentro disso que a gente chama de espiritualidade, e aí pode ser, né, dentro, é um guarda-chuva muito grande, a gente também é tocada na nossa energia várias vezes, né? Então vocês falaram aqui, era a moça do tarô que falava, mas é o padre que fala o que você tem que fazer,
É Uhum. na mesa espírita que te falam, né? Qual vai ser a tua vida, o que que você vai realizar, qual é o teu karma, e aí o que que você tem que fazer para quitar o teu karma, né? Então, são informações muito pesadas que acabam nos aprisionando depois. E foi Uhum. com a chegada do mestre que eu pude sentir isso mais profundo. Eu É, queria fazer um parágrafo aqui muito legal, porque a gente é tocada assim, Paula, mas assim, tem uma coisa que o mestre nos ensina muito. Por que que eu me correspondi com essa experiência, né? Sim. Então é sempre muito legal, quando vem um convite para mim para algum lugar, eu começo a observar minha energia, sabe? Por que que eu estou atraindo esse convite, sabe? Eu começo a observar em que lugar que eu passei, duvidei, mentalizei, porque eu atraí essa pessoa para me convidar para esse lugar. Eu sempre fico atenta, sabe? Bom, tem alguma coisa em mim que está fazendo conexão com esse convite, com essa proposta. Aí já é um degrauzinho a mais nesse aprofundar, né? É que talvez uma das maiores maturidades espirituais seja parar de terceirizar as respostas, né? Uau. E é tudo isso que o processo do mestre faz esse convite claro para a gente vir para dentro, né? Que o caminho é para dentro. E quando a gente vem cada vez mais para dentro e a gente se conecta mesmo com o nosso ser, a gente eleva a nossa frequência, para de receber esses convites, né, Cris? Aí a gente para de se corresponder com esses convites, porque a gente se alinha naquilo que já é uma resposta do nosso ser, que a gente não precisa estar buscando mais, porque já está alinhado, que a gente já sabe, já está ali dentro. É muito importante a gente estar atento nesses campos que a gente abre, né? Quando a gente, muitas vezes, por carência, por ter medo de dizer não ao convite, ou por educação, né? A gente acaba permitindo, né? Participar de energias que a gente já poderia se posicionar com consciência, né? Não é uma crítica, cada um está no seu processo, está na sua busca, é a gente que tem que olhar por que que nesse infinito de possibilidades a gente ainda tendo essa conexão com os seres de luz, né, sentindo a presença, essa frequência do vazio quântico, né, tendo essa sabedoria, eu diria alucinante do mestre, porque o mestre é surreal com a sabedoria dele. Eu falo, nossa, é sabedoria mesmo, né, porque ele tira umas que você fala, nossa, né, para cada um tem uma resposta, é completamente distinto. Eu acho que é uma linda oportunidade para a gente também observar isso na gente mesmo. Quanto mais consciência despertamos, mais importante se torna discernir o que fortalece a nossa frequência e o que fragmenta energeticamente. Agora a gente vai fazer uma rodada de pergunta para todas nós, quem quiser responde, né? Como vocês aqui aprenderam a discernir o que preserva ou o que drena a energia de vocês? Isso acontece todos os dias, hein? é, eu, eu sinto assim que o que é muito importante para mim, eu aprendi no processo que as minhas reações me faziam muito mal, né? Então, eu hoje me preservo muito de lugares onde tem pessoas assim que estão muito nessa coisa egóica, né, da razão e tal, porque às vezes a energia é tão forte que eu tenho uma tendência a reagir. E se eu não estou bem, se eu estou em equilíbrio, eu ouço, eu observo e às vezes guardo silêncio. Mas se eu não estou bem, se eu estou em desequilíbrio, porque por algum motivo, e aí eu estou junto com essas situações, eu acabo reagindo e a minha reação me faz muito mal, né? Eu sinto já em mim. Então, como eu não quero passar por determinadas situações, eu acabo, às vezes, hoje já me programo, assim, olha, eu vou num tal lugar, então eu já sei como é que a pessoa é, né? Como é que ela. Então, eu já tenho um tempo que eu fico ali, mais do que aquele tempo, aquilo lá já não me faz tanto bem. Então, eu já começo a cuidar mais da minha energia para poder, porque eu já sinto nas minhas células, no meu corpo como essas energias, elas realmente me afetam. Não faz mal para o outro, faz mal para mim, né? Então, é como eu quero viver bem, eu quero estar em paz, eu quero não estar nessa energia eletrizante, sabe? Que às vezes a gente fica
sem que as emoções nos trazem, né? Isso acontece muitas vezes em reunião de família, sabe? Às vezes com aqueles amigos que são extremamente ali, amigos antigos, mas que não tem esse trabalho consigo mesmo, né? Então, aí é mais difícil às vezes, né? Você ter esse contato, porque às vezes a pessoa não vai entender o que você está falando, porque é um sentir. Alguns filmes me drenam muito, principalmente filmes que trabalham muito a emoção, sabe? Drama, né? Hoje eu já observo, assim, eu tenho que estar muito atenta, porque às vezes você quer assistir uma história legal, mas tem muitas crenças, né? Parece que muitos filmes querem causar impacto, né? É, trabalham o seu sistema emocional, né? E isso me drena muito. Hoje eu percebo que eu tenho que estar muito atenta com as minhas escolhas de assistir filmes. Também com lugares, encontros familiares me drenam muito. E E rede ainda mais que social você não também. tem espaço para falar do seu processo. Quando você é Uhum. proibida, quando as pessoas fecham, sabe? A energia ela não entra, né? Tem uma superfície, só superfície, né? Só coisas muito superficiais. Eu fico muito cansada, porque eu me alimento da profundidade. Então, isso me drena bastante. Pode Trabalhos falar. mentais me drenam muito. Quando eu fico num lugar muito da elaboração, né, de cumprir prazos, eu me sinto esgotada também. E aí é uma alegria quando chega um VIP, quando chega uma ligação inesperada do mestre e resgata a gente desse lugar. Que legal. Sim. É. Quer falar, Asa? Yara? Não, para mim me drena muito também. Séries me drenam muito. Séries, eu me perco muito, assim, cara. A minha energia dispersa muito, porque para mim, é um vício. Então, quando eu começo, eu não consigo parar de assistir, e aí eu percebo que isso me drena muito, me deixa muito cansada depois, eu fico, né, assim, e é uma coisa que eu já evito de começar a assistir série, porque eu já sei que eu não vou conseguir parar, e aí isso depois eu fico bem baixinha. Uma coisa assim, banal do dia a dia, mas é Não é uma banal, percepção. é importante isso, Yara, porque isso tem uma energia, né, aí também, que eu sinto principalmente nas redes sociais, sabe? Rede social é uma coisa que, para mim, tem acontecido muito isso. Eu tenho me sentido muito drenada, né, se eu fico muito tempo. Então, eu já estou cortando, assim, cortando com muita força, de não ficar, não ver, sabe? Fazer outras coisas, fazer trabalho manual, fazer coisas em casa para não ficar ali, porque aquilo é como é como se fosse uma hipnose, né? Você chega, você fica, aí você começa, quando você viu, você já está há um tempão, entendeu? É um vício, né? Então, É um vício, scrollar, né? é, é um vício. Bom, e vocês conseguem discernir, vocês conseguem perceber algo que toca o coração entre algo que estimula a mente? Outro dia o mestre até falou assim, que a mente pensa que sente. Eu Profundo. achei o máximo isso. Sim. Disruptivo total, né? E aí tem uma Nossa. grande diferença entre sentir com o coração ou estar estimulado mentalmente, né? E estar produzindo poesia mental, né? É também aquela coisa eu consigo sentir quando me tocam emocionalmente, né? Que não é esse sentir do coração, né? Que você fica emocionado, às vezes você fica emocionado porque você vê um outro chorar, você vê o outro, aí você se conecta ali com o outro, mas é uma emoção que está te conectando, não é um sentimento amoroso. E quando é um sentimento, é totalmente diferente, é muito mais expansivo, você se sente leve, livre, né? E quando é emocional, é pesado, sabe? Você sente, chora e nossa, é forte. Então, existe mesmo essas diferenças. E quanto mais a gente vai fazendo esse processo, mais a gente vai tendo essas nuances aí. Então, vamos lá. Para mim, o sentido do coração, ele me traz gratidão. Esse é o sentimento mais nobre que eu sinto, assim, sabe? Quando eu sinto gratidão, aí eu sei, tocou no meu coração. Fora disso, é muita mente.
É muito E o bom. que que vocês, para vocês, assim, o que que significa proteção energética hoje para vocês no processo, né? A gente já passou de uma fase, né? Saímos dos amuletos, alguns sim, outros não, mas enfim, o que para cada uma o que é uma proteção energética para vocês? Para mim, é estar no processo. É a maior proteção energética para mim. E você, Yara? Depois desse que a Rô falou, é o ganho do processo, que é a consciência, porque eu acho que a consciência protege a nossa energia. E fada Paula, hoje, o que que você considera uma proteção energética? Como é que você se sente protegida energeticamente hoje na sua vida? Eu acho que talvez eu ainda esteja sentindo isso, porque durante muito tempo eu fui muito apegada aos símbolos, às ferramentas, a tudo isso, né? Eu, inclusive, produzia japamalas e eu mantrava os meus japamalas por muitas e muitas vezes. E eu tinha coleções de imagens e tudo isso. Fazia parte dessa grande misturada energética na qual eu me envolvi. E eu ainda tenho conexão com os meus japamalas, mas é completamente diferente. Depois que o mestre chegou, eu nunca mais mantrei um japamala inteiro. Eu tenho um japamala que dorme debaixo do meu travesseiro. É isso. E acho que para mim hoje proteção energética é esse trabalho diário. Tanto que quando eu, por algum motivo, me ausento, eu me sinto menos protegida. Eu sinto que eu oscilo mais, é mais difícil, eu me distraio com mais facilidade. E ter a certeza de que o mestre está ali, disponível, né, para dar, para para me ouvir, né? Quantas e quantas vezes então eu mandei mensagem falando o que estava acontecendo e o mestre respondeu e aquilo foi um colo, né? Então, eu acho que hoje eu estou nesse lugar ainda de encontrar no processo, né? Dentro desse processo, essa proteção. E acho que ela vai se fortalecendo, vendo, né, o processo de todos vocês. Eu acho que vai para esse lugar de que cada vez a gente sente dentro, cada vez mais, que essa proteção está dentro da gente, que a gente vai construindo essa fortaleza, cada vez dependendo menos do externo, né, de outras. Acho que é isso, mas Eu fiquei ainda. curiosa que eu não sei o que que é isso que você falou de japamala, eu não sei o que é isso. O japamala, ele é um colar de contas que é usado na tradição budista, é como um terço, é o terço católico, né? Mas ele está relacionado a outras religiões e ele é feito de vários materiais e você usa ele para ficar. Ele é um colar de mantras. Você pode rezar, você pode mantrar, você fica repetindo alguma frase que vai elevar teu padrão vibratório, tua consciência. A intenção é essa, né? Que você possa, de alguma forma, acalmar a sua mente, se concentrar na tua respiração. Então, isso são aspectos positivos, mas ele não te ajuda a ir além, que é aquilo que o Transcender. mestre a transcender, porque é isso, né? Muitas ferramentas elas te colocam nesse lugar do adormecimento, eu acho. Muitas práticas meditativas, muitas. E aí, como é que você dá a volta nisso, né? Como é que você olha o que está mais profundo? Uma coisa é uma mente silenciada, outra coisa é você realmente encontrar o propósito.
por trás disso, né? Por trás. É bem Então, interessante isso, porque é um exemplo em tempo real aí, né, para a gente usar, para a gente falar da distinção do que é mental e do que é multidimensional. Porque justamente é um objeto que você está segurando, então você está trabalhando o sensorial para você poder. E aí você está ali repetindo palavras e tocando para você reforçar a sensação, um sentir que na multidimensionalidade a gente não precisa de nada disso, não precisa de nada externo, né? Porque já é um sentir tranquilidade que é uma extensão, não é algo que vem de fora, né? O Já. mestre falava assim que antes ele falava que a canalização, antes que a gente chamava de canalização, era uma meditação com resposta, né? E hum, eu entendo, e eu veio para mim numa imersão que esse processo do mestre, ele usa as duas coisas, né, do Ocidente e do Oriente, que é a meditação com a oração. Então, você acessa esses estados alterados de consciência, que na meditação você acessa, só que você também tem esse diálogo, essa conversa com a divindade, né? Então, você tem aí uma terceira coisa, né? Que se junta essas duas energias e você tem uma terceira via, que é a imersão quântica, que é um trabalho de sair da mente e ainda ter essa conexão e esse diálogo, né, com os seres de luz e com a unidade que você é, né, essa energia divina que o Mestre fala, esse pedacinho de Deus que está dentro de nós, essa centelha divina interna, né, com esse diálogo interno, onde a gente vai tendo essa compreensão, essa ampliação da nossa própria consciência. Então, esse é o despertar aí. E não é que nada está errado, não é certo nem errado, mas é que nessa ferramenta do mestre a gente consegue juntar essas energias, né, para um propósito de transcendência daquilo que a gente precisa transformar em nós. Eu passei por esse processo de desapego espiritual, sabe? É muito bonito, porque eu cresci nos rituais, né? Eu cresci em várias religiões e depois eu fui 10 anos no sufismo. No sufismo a gente tinha um. Até esqueci o nome, eu até acho bom esquecer, sinal de que eu já estou bem desapegada. Mas eu falava 99 nomes, né, de Deus, rezava em árabe, tinha um manto. O Guilherme até ri, ele fala, eu não consigo te imaginar com manto, e fazia dança, circulava como os derviches. Foram 10 anos da minha vida. E esse desapego espiritual foi muito bonito, porque o mestre, ele nunca falou, nunca forçou nada para mim, né? A energia, a consciência que ele foi me trazendo, naturalmente eu fui soltando esses apegos que era inconsciente, né? A gente precisava de um objeto, ou de uma oração, ou de uma coisa. E às vezes eu me pego, tem uma frase que eu ainda uso e eu me observo, né? Que eu tenho essa crença e eu vou observando, né? Porque o mestre ele não critica nada, né? Ele pede para a gente ser consciente daquilo que a gente ainda está fazendo correspondência. Mas é um processo mesmo de desapego espiritual, porque o vazio, né, a multidimensionalidade nos joga a gente no nada. Né, e esse nada é muito bonito, porque é onde a gente começa a sentir a presença do coração. É legal. Nesse caminho, experimentamos receber nossas respostas internas, a partir dessa conexão com a multidimensionalidade, em vez da gente ir buscar as respostas fora de nós. Com o Mestre Rondela Luz, sempre nos recorda como somos energia e criadores da nossa própria realidade, a partir da nossa frequência. É, o mestre ele também nos ensina muito sobre como vibrar em energia limpa, né? E que assim podemos viver na abundância do nosso ser, ou seja, na alegria, no equilíbrio, na expansão e numa gratidão mais constante. Nesse caminho, eu descobri como o despertar, ele é justamente parar de fugir de si mesmo, né? Sempre buscando, buscando, buscando mais e mais. E começar com amor, a curar, a praticar cada vez mais, viver essa consciência a partir do ser de luz, né? Que tá aqui dentro de mim, e não a partir dessa personalidade Yara.
Pois é, talvez o verdadeiro despertar não seja encontrar mais respostas, mas desenvolver coragem para sustentar-se nesse sentir constante do vazio que o mestre nos leva. Paula, quer falar mais alguma coisa? Agradecer o convite, a guia do mestre para me trazer até vocês, Alegre Ser. Fico muito feliz de estar nesse caminho, de parar de buscar, de ser buscadora, de ficar fuçando várias e várias ferramentas. E essa mudança já começou aqui, porque depois da chegada do mestre eu atraí outros convites e eu não tive a menor vontade de segui-los. Então, isso foi uma alegria para mim, porque a Paula de um ano atrás iria lá, iria, experimentaria, e, enfim, e faria várias coisas ao mesmo tempo, ao ponto de não saber qual que estava fazendo o quê, né? Então, hoje é o mestre, e só o mestre, e eu fico feliz de estar nesse lugar. Muita gratidão a toda a família de luz, muita gratidão ao mestre também por estar me ajudando, ajudando ao Luca, a gente finalmente entender o que é fortalecer esse ser que nós somos. Então, é isso. Que linda! Hum. Então, se você gostou desse episódio, envia para alguém que talvez esteja aí buscando muitas respostas fora, com pouca presença dentro. Sim, hoje nós falamos sobre algo muito especial, que é como sermos mais constantes, confiantes, humildes e gratos dentro de um processo de despertar de consciência. E como ir também todos os dias à multidimensionalidade, nessa conexão que o Mestre Juan nos possibilita fazer e receber uma informação celestial, pode mudar todo o nosso campo energético. Nós não precisamos seguir buscando informações esotéricas quando conversamos diretamente com seres de luz, né? E sentimos essa frequência amorosa das suas mensagens. Como o mestre Juan nos diz sempre, a multidimensionalidade é um estado natural do ser humano, né? E a gente pode todos sermos canais de luz. E quando a gente para de buscar fora e começa a olhar para dentro, esse é o lugar onde a gente chega. E estamos disponíveis também como canais de luz, né, para receber essas informações para quem ainda não fez essa conexão com a sua essência e quer começar. É só chamar para saber mais como funciona esse processo e começar com os canais. Até o Até próximo, o pode próximo ser. pode ser. Até o próximo. Obrigada. Ah, viu, Paula, como a gente Vencemos! trabalha? Foi bem descontraído, que linda! É assim, agora depois a Yara faz o Aí a milagre. edição, corta, 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 A Mas corta, Yara você faz foi o muito milagre. deliciosa, viu, Paula? Vou Eu confessar para gostei muito. você que eu gostei muito da sua energia. Foi Eu muito também. né? bom. Eu Bem também, gostoso. É que adorei. nem pastel de Cora... feira. Fácil de engolir, assim, sabe? Gostoso. Você foi boa, viu?